Olá pessoal do Clube Grande Adega, vocês escolheram o tema dessa semana e a gente vai falar o que faz um vinho ser perfeito. Porque os grandes críticos, como Robert Parker, eles analisam os vinhos nessa escala que vai de 0 a 100 pontos. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Falando mais profundamente do Robert Parker, ele em 1978 fundou a Wine Advocate. Ele era um advogado e se juntou com outras pessoas para fundar então a Wine Advocate, que passa a dar notas para os vinhos a partir de 1978, tá? Então vale ressaltar que a gente fala do Robert Parker bastante, mas as análises nem sempre são feitas por ele, mas sim pelo time que é comandado por ele, que são todos grandes mestres e especialistas em vinho. Nessa escala de pontuação, na verdade é de 0 a 100 pontos, mas ela começa nos 50. Dá pra gente debater se faz sentido isso, mas na verdade um vinho não consegue ter menos que 50 pontos, tá? E as notas, elas são dadas dentro de um contexto. Então não é porque um Malbec argentino tem 94 pontos e um vinho de Bordeaux tem 91 que o Malbec ele vai ser melhor que o vinho de Bordeaux. Na verdade, dentro da região da Argentina, da uva Malbec, ele tem 94 pontos. Então essas notas a gente tem que contextualizar elas, beleza pessoal? E quais são os aspectos, como é que esses críticos vão dar essas notas? O que eles avaliam? Então, dentre os principais fatores, a gente vai pontuar aqui alguns. A cor do vinho, a avaliação visual, né? O vinho tem que ter uma cor perfeita, brilhante. Às vezes, se o vinho está com alguma cor diferente, eles tiram nota. Aroma, o vinho tem que ter um aroma bem intenso, persistente, tem que ter nitidez nos aromas. O paladar, claro, se os taninos estão bem macios, se tem algum desequilíbrio, alguma acidez ou o álcool está meio adstringente, então isso também é levado muito em conta. Persistência, tem que ser um vinho que você bebe ele e ele fica os aromas persistentes. Harmonia desses elementos, não pode ter nada sobressaindo. E o potencial de envelhecimento. Claro que um vinho que pode evoluir por 100 anos, ele vai ter uma nota maior do que um vinho que daqui 2 anos já não vai estar bom. Beleza, pessoal? Então, para a gente começar aqui, o que tem nessa escala de 100 pontos? Tá? Um vinho de 50 até 59 pontos, é muito raro acontecer isso. Desde que começou a Wine Advocate, tem por volta de 60 a 70 vinhos apenas pontuados nessa escala aí. Até uma curiosidade, em 1997 o Robert Parker pontuou um Lafite Rothschild, que é um Premier Grand Cru Classé de Bordeaux, né, da primeira prateleira dos vinhos aí de 15, 20 mil reais. E na safra do Lafite de 1974 ele falou o seguinte: esse vinho está oxidando intensamente, apresenta um aroma cansado, velho e sem frescor, é um vinho inaceitável e diluído. Então, para você ver, até grandíssimos vinhos passam aí pela crítica do Robert Parker e esse vinho ficou aí na casa dos 50 a 59 pontos. Bom, e dos 60 a 69 pontos, aqui são vinhos abaixo da média, tá? Contém algum desequilíbrio, alguma deficiência. Temos 288 vinhos pontuados desde que começou a Wine Advocate nessa região. Claro que essas categorias mais abaixo são cada vez mais difíceis de ver, por quê? Porque o produtor, quando ele tem um vinho que ele já acha que é ruim, ele não vai mandar para o Parker analisar. E também os degustadores do Parker não têm interesse em provar esses vinhos que não são assim muito bons ou diferenciados. Então é cada vez mais difícil a gente ver essas notas baixas, tá? Dos 70 aos 79 pontos são vinhos medianos, sem defeitos, mas que não nada diferente, também não chamam atenção, tá? A gente tem 3.600 vinhos avaliados. Vocês podem ver que vai crescendo o número de vinhos avaliados. Do 80 a 89 pontos, aí já são vinhos acima da média, até muito bons quando eles chegam a 89 pontos. A gente tem 185 mil vinhos avaliados aqui, desde que começou a Wine Advocate. Encontramos excelentes barganhas aqui, vinhos de custo-benefício, tá? Vinhos com alta qualidade, mas que não custam tão caros. Por exemplo, o Chateau Renaud de 2019, esse aqui está com 89 pontos, tá? Ele é um Cadillac Côte de Bordeaux, que é uma apelação comunal lá de Bordeaux,
E é um vinho de chateau, tem uma história, esses vinhos são muito legais e não custam tão caro. Então essa faixa de pontuação é legal você conferir, porque às vezes você encontra alguma coisa bem boa e vai economizar um pouco. Bom, da faixa dos 90 ao 95 pontos, o que a gente vai ter aí? Vinhos excepcionais, de complexidade, caráter. Em resumo, são vinhos fantásticos, segundo o Robert Parker. Essa é a categoria que mais tem vinhos avaliados. Um quarto de todos os vinhos avaliados no Robert Parker, para vocês terem uma noção, recebe 90 ou 91 pontos, são as notas mais comuns. A gente trouxe aqui uma gama de vinhos nessa região que a Grande Adega tem no portfólio, tá? Para começar aqui, o Privado Family Blend, que é um vinho lá de Mendoza, da Argentina, que a gente degustou essa semana. É um vinho excelente, tá? Ele tá com 93 pontos no Robert Parker e ele custa apenas por volta de R$150 na Grande Adega. Então você vai ter um vinho aqui pontuado super alto pelo Parker, potencial de envelhecimento, complexidade, como o Parker aqui mesmo falou, são vinhos fantásticos. A gente trouxe também aqui o Gernot Langes, tá? Que tem toda uma história com a Bodega Norton da família. É um vinho que alcançou em 2019 94 mais pontos. O que significa esse mais após a pontuação? São vinhos que, na época que o degustador provou, o degustador acredita que ele tem um potencial para melhorar na garrafa com o passar dos anos. Então, nesse caso, ele pontuou o Gernot Langes com 94 mais. Então, ele vai melhorar ainda. Bom, e a gente trouxe também aqui o Triunvirato do Messias, tá? Que é um vinho espetacular. Que o Messias ele tem vinhedos em 3 das mais famosas regiões lá de Portugal, que é a Bairrada, o Douro e o Dão. E o Triunvirato é um blend das melhores parcelas dessas 3 regiões, tá? Então esse é um vinho que atingiu 95 pontos, uma pontuação super alta no Robert Parker, tem potencial de envelhecimento, é um vinho super jovem ainda e ele está custando aí na faixa de uns R$500, um vinho super bem pontuado. Também vinhos nessa faixa de pontuação não são baratos e esse aqui está com um preço bem acessível até, né? Não são vinhos baratos. E depois, para a gente chegar até o vinho perfeito, o que faz dele um vinho perfeito? Então, de 96 a 100 pontos, são vinhos extraordinários, de caráter profundo e complexo, exibindo todas as características esperadas de um vinho clássico de sua variedade. Vinhos desse calibre valem um esforço especial para serem encontrados. Essa é a descrição do Robert Parker, mas também o James Sutton, que é um grande especialista de vinhos, que também tem uma tabela, também dá notas. Ele fala que além do vinho ser perfeito, tecnicamente falando, os vinhos que chegam a 100 pontos, eles são aqueles que tocam o seu coração. Olha só, que coisa linda. Então não são vinhos apenas perfeitos assim tecnicamente, mas eles têm algo a mais, eles têm algo especial, algo que realmente chama a atenção, se diferencia e se destaca dos outros, tá? E a gente trouxe aqui um vinho que já atingiu várias vezes 100 pontos, que é uma joia aí do nosso portfólio da Grande Adega. Se você não conhece, é o Extravagance de 2 Idaene, do grande professor Denis de Bourdieu, tá? Esse é um vinho realmente fantástico, um Sauternes lá de Bordeaux, e é um vinho assim que tem todos esses aspectos que a gente estava falando aqui: persistência, aroma, paladar, potencial de envelhecimento desse vinho. Ele é de safra 2010, mas se você tomar ele em 2110, eu te garanto que ele vai estar espetacular. Então é isso que faz o vinho 100 pontos. É um vinho totalmente diferente, tem um potencial de guarda, é realmente uma coisa assim, uma joia, tá? Bom, e para a gente finalizar, é muito legal você consultar o Parker para você ter um norte. Às vezes você não conhece o vinho, a região, você vai lá consultar para ver se o vinho está bem avaliado pelos mestres, né, da Wine Advocate. Mas o Parker, geralmente ele vai pontuar bem os vinhos que são musculosos, bem estruturados, com fruta, com muita exuberância, tá? E isso é bom por um lado, né? Algumas regiões como Bordeaux, como aqui a América do Sul, Argentina, Chile, o Vale do Napa lá nos Estados Unidos, geralmente recebem notas altas, mas regiões como a Borgonha às vezes podem ficar esquecidas. Alguns vinhos eles não têm essa exuberância, são vinhos mais elegantes, delicados, vinhos assim
diferentes, não é que eles são melhores nem piores, mas eles podem acabar tendo uma pontuação reduzida ou às vezes nem são pontuados, como é o caso do nosso Gevrey Chambertin, tá? Da Moillard, que é um vinho espetacular, mas como eu falei, às vezes os vinhos da Borgonha eles não têm uma nota tão boa como deveriam. Beleza, pessoal? Obrigado, espero que vocês tenham gostado e um bom final de semana a todos. Saúde!